Deus seja louvado. Meu nome é Patrícia e eu estou gravando esse áudio para ser postado no canal Comunhão com Deus. Em 2020, eu fui acometida pela doença que afligiu muito o povo de Deus, que é a do Covid. Estava eu na minha casa perfeitamente bem, meu esposo pegou, mas não precisou de passar pela situação que eu passei. Mas tudo é um propósito do Senhor nas nossas vidas. Nada acontece sem a permissão dele. Então ali eu fui acometida, fiquei muito ruim e fui até a UPA, próximo da nossa casa. E lá eles ficaram desesperados porque eles não tinham como fazer exames de Covid. Mas devido ao meu quadro, que eu cheguei praticamente desacordada, eles me deixaram isolado no cômodo lá, um frio, irmãos. É só que eu pude sentir na hora. E aí já chegou a ambulância, já me colocou na ambulância e eu fui internada no hospital. Eu não me recordo o nome do hospital agora. E eu desacordada cheguei ali naquele lugar. E quando eu acordei, irmãos, imagina, para uma pessoa que não toma remédio para nada, nem uma dorzinha de cabeça, eu não tomo remédio para nada, eu não gosto. E quando eu me vi ali cheio de aparelhos, e toda entubada, eu abri meus olhos que eu vi aquelas coisas tudo em mim. Eu entrei em desespero, em pânico, porque eu achei que estava sonhando. E eu tentava puxar aquilo, eu puxava e as marcas do negócio que ficava no nosso peito assim, foi ficando. E eu fui puxando tudo, eu fui arrebentando tudo. E entrei num pânico verdadeiro ali. E eu só queria sair dali, eu só queria ir embora dali. E aí, irmãos, quando eu tava ali, eu tomando aqueles remédios, eles deviam dar pra gente aqueles remédios, mas eu não tomava, irmãos. Quando ele virava de costas, eu jogava fora para debaixo do colchão. E era isso, eu fazia constantemente. E então, teve uma hora que a saturação eu desligava. Olha, de verdade eu dei um certo trabalho ali naquele hospital, irmãos, porque eu não queria ficar ali. Certa vez, como eu estava com um dreno, é terrível aquele negócio, então eu tentei até puxar e doeu muito, verdade. Eu falei, então eu vou fugir com isso aqui mesmo. E quando eu estava no meio do corredor, tinha uma parte lá onde ficavam os enfermeiros e eles me viram e eles gritaram, olha, a Patrícia tá fugindo. E correram e falaram assim, agora, olha, pro seu bem a gente vai ter que amarrar você. E eles me amarraram de fato. E foi muito, muito difícil permanecer ali. Eu falava que eu não estava doente, que eu não queria ficar ali naquele lugar. E aí foi quando foi uma noite que eu comecei a observar pela porta assim, falando, meu Deus, eu tenho que sair daqui. Foi que então que eu tive uma visão, irmãos. E eu creio que foi o Senhor me mostrando tudo. Então eu vi, irmãos, pessoas gritavam no corredor desesperadas e eu ouvi um barulho
como se tivesse pegadas, irmãos, passos de aranha, sabe? Só que aranhas gigantes, enormes, e fazia aquele barulho, pá, pá, no corredor. E, irmãos, aquilo era terrível. E eu vi passando um bicho enorme, feio, e ele ia puxando uma pessoa pelo cabelo, e a pessoa gritava: socorro, socorro, socorro. E eu vi aquilo e eu falei: meu Deus, o que é isso? E eu ficava vendo, de repentemente, aquela pessoa que estava indo abriu uma porta enorme, larga, super larga mesmo, uma porta e muito escura, e fumaça e fogo e pessoas gritando, um desespero, uma escuridão mesmo no fogo, assim, uma escuridão terrível, uma gritaria. Eu vi as pessoas no meio daquele fogo, eu vi o desespero, as pessoas gritando, e ele levava essa pessoa para ali. E então, só que antes disso, vinha um anjo do Senhor e falava assim, sobre aquela pessoa, que ela não foi encontrada no livro da vida. Então ele estava jogando ela para aquele lugar, e me dava um desespero quando eu via aquele negócio, irmãos. Mas quando eu tive, aí passou essa visão que eu tive, aí vem uma outra, que foi a nossa igreja. Eu via do lado da minha janela assim, eu olhava pro lado e eu via a minha comum, e eles cantando o hino 199, e eles cantavam: és minha porção, és meu galardão. E aquilo foi me dando uma alegria muito grande quando eu ficava ouvindo, e eu dizia: Senhor, eu quero sair daqui. E aí eu lembro que eu tive uma outra visão ali dentro, só que agora era quando eu vi uma pessoa e ela indo, e o anjo do Senhor vinha buscar ela, e ela era encontrada no livro, e falava então para ela que ela podia passar. E aí vinham como se fossem carruagens buscando essa pessoa, e passarinhos, muitos passarinhos cantando alegremente, e a carruagem com fogo assim ia subindo e passava. Quando passava era um lugar muito, muito lindo, lindo, lindo demais. Não dá para descrever o que era, mas era muito lindo, e uma música muito linda, maravilhosa. E aí depois eu entendi que o Senhor me mostrava como que eram as pessoas quando não estavam na presença do Senhor, o que acontecia com elas, e o que acontecia com aquelas que partiam desse mundo com a presença do Senhor. E eu disse: Senhor, eu preciso sair daqui, senão eu vou acabar ficando maluca. E na hora que eu estava assim, aflita com tudo isso que eu tinha visto, veio entrando, cantando uma senhora, e ela cantava uma música que eu não lembro a música, mas era muito bonito o hino que ela cantava, e falava de vitória. Uma parte ela falava assim, era de vitória, e aí ela falava assim: ei, o Senhor te prometeu que vai te dar vitória, então fica calma. E colocou a mão em cima de mim assim, e falou: fica calma, o Senhor vai te dar vitória. E aquilo me acalmou de certa forma, e eu fiquei olhando, e ela simplesmente saiu, e eu não vi mais para onde que ela foi. E no dia seguinte eu ganhei alta. E para a honra e glória do nosso Senhor, nosso Deus maravilhoso, eu não fiquei com nenhuma sequela, meus cabelos não caíram, embora ele ficasse todo embolado,
E foi difícil da minha cunhada, ela orando e ela ia tirando tudo, né? Por causa que ficou muitos dias sem lavar. Então ela foi com muita paciência, muita calma tirando assim. Mas ainda assim o Senhor deu vitória. Não precisei cortar nada. Não fiquei com sequela. E eu só tenho que agradecer a Deus porque foi uma obra muito bonita que Deus fez comigo, né? Nesse sentido. Porque muitos dos irmãos viram como eu fiquei. E foi. Tantas pessoas eu vi entrando no quarto, no dia seguinte já não estavam mais, porque a Covid tinha levado. E o Senhor me deu esse livramento grande. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Então é motivo de muita alegria e de glorificar o nome de Deus. Por tudo, Deus seja louvado.